O nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero te convidar a ficar em pé nessa noite para dar início ao nosso culto de salvação. Oh, glória a Deus. A qual nessa noite o Senhor vai salvar, vai curar, vai transformar nessa noite. Quantos creem assim que o Senhor nessa noite vai salvar, vai restaurar, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida, vai entrar na vida da tua família, vai entrar na vida do teu filho e vai trazer a salvação nessa noite. Quantos creem assim, levanta as tuas mãos para o céu, levanta as tuas mãos com autoridade, porque Ele está aqui para salvar e restaurar a vida nessa noite. Aleluia. Ele está aqui para curar nessa noite. Se você entrou aqui com um propósito, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos ou o que pensamos nessa noite. Levanta a tua mão para o céu com autoridade e declare nessa noite: ó Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai, na tua presença, Senhor. Tu conhece, Pai, o nosso coração, Senhor. Tu conhece o desejo, Senhor, do nosso coração. Tu conhece o propósito, Pai, do nosso coração nessa noite, Deus. Tu conhece o propósito, Senhor, de cada pessoa que passou por aquela porta, Senhor. Ah, Deus, nós queremos que Tu é o Deus que transforma, Tu é o Deus que salva, Tu é o Deus que cura, Senhor. E nós chegamos, Senhor, aqui nessa noite, Pai, com um propósito, Deus, de Te adorar nessa noite, Pai querido, de Te louvar, de engrandecer o Teu santo e eterno nome, Deus. Aqui está a Tua igreja, Deus. Aqui está a Tua noiva, Senhor, que veio Te adorar, Senhor, que veio Te buscar, Senhor, nessa noite. Abençoa, Pai, esse culto. Te pedimos nessa noite, abençoa, Pai. Manifesta, Senhor, nesse lugar, Senhor, a Tua presença, Senhor. Manifesta a Tua presença nesse lugar, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, venha salvar, venha curar, venha transformar a vida nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acampa Teus anjos, Pai, aqui nesse lugar, Pai. Envia Teus anjos, Pai. Em nome de Jesus, apenas já, Senhor, conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha nos visitar nessa noite. Almejando pela Tua presença, o nosso coração arde pela Tua presença. A igreja nessa noite, Senhor, está com desejo de Te adorar, Pai. É por isso que nós chegamos aqui, Senhor. Venha, Senhor, salvar, Senhor. Venha restaurar nessa noite, ó Deus poderoso. Porque sabemos, Pai, que Tu é o Deus todo-poderoso. O único, Senhor, que merece ser adorado, Senhor. O único que merece ser, Senhor, adorado neste lugar, Senhor. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, Pai. Te adorar, Te adorar, Te adorar, Senhor. Oh, Deus poderoso, Te louvamos, Pai. E a igreja, Senhor, crê nessa noite assim. E se você crê nessa noite assim, que hoje Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Então levante as tuas mãos para o céu nessa noite e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Glorifica o Teu santo e eterno nome. Aleluia. Aleluia. Você está na casa de oração, Luias. Você está aqui para adorar e exaltar o nome dele, Luias. Ô Espírito Santo de Deus. Então vamos abrir nossa harpa cristã adável, Luias. E agradecer que Ele está aqui presente, Luias. Porque Ele nos ama, Luias. Ele nos ama e quer nosso melhor, Luias. Vamos celebrar e adorar o nome dele. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro. O bom Jesus não perguntava e
nem queria o seu amor. Cante! Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava nem na minha perdição. Cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Cante unhas, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Ter a graça, repouso e ficar ao pé da cruz. Cantando no gol, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mais uma vez, porque Jesus ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluias, vamos continuar agora no nome dele. Aleluias, o Espírito Santo está aqui nesse local, aleluias. Você está no melhor local, aleluias. Local de adoração, a casa do Senhor, aleluias. Aleluias, nesse momento se concentre, aleluias, que o Espírito Santo está na casa, aleluias. Aleluias, você está no melhor local, aleluias. Então vamos adorar o Senhor. Aleluias. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso apenas adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está daqui. O que você possui, o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante
final desse culto, mas faça o mover desde o início, Pai. Oh, aleluia, diga assim: Tu és a minha luz, a minha salvação, em ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada
a igreja achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite, a mim e a você. Ó vós todos que estendes sede, vinde às águas, os que não têm dinheiro, vinde e comprai. E comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, e vinho e leite. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e vós, as vossas almas, se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos a vinde, a mim, ouve. A vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua diante dos vós, a firme e beneficência de Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho, o homem maligno seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E teme para o nosso Deus, porque grandioso é imperdoável. Diga sua mão alto nessa noite. E você vai dizer assim: Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela tua grandeza, porque tu nos amas, Senhor, de uma tal forma, Senhor. E nós estamos aqui atentos para ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Fala comigo. Você vai fazer essa oração, você vai dizer assim: Espírito Santo, fale comigo. Aqui está. Fale o seu nome. Aqui está, aqui estou eu. Querendo ouvir a tua voz nessa noite. Pai querido, Pai amado, nesta noite nós te glorificamos, Senhor, da grandeza do teu grande e infinito amor. Te louvamos, Senhor Jesus, porque, Senhor, tu está conosco. Pai querido, Pai amado, sabemos, Senhor Jesus, que a tua palavra é, Senhor, que faz, Senhor, nós entender e compreender o teu grande amor por nós. E nessa noite, Espírito Santo, manifesta a tua glória, Senhor, no meio do seu povo, no meio de nós, nessa noite, para que nós possamos compreender e entender, Senhor, o teu real poder no meio do teu povo, Senhor, no meio da tua igreja. Fale com a tua igreja nessa noite, poderosamente, Senhor, manifesta a tua glória neste lugar, nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, possa de encontro com cada um nessa noite. Pai, que os corações estejam sensíveis a ouvir a tua voz. Pai, opera, Senhor, através do louvores, através da palavra nessa noite, através do ministro que vai estar ministrando, Senhor. E queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesta noite, de uma maneira poderosa, que nós possamos compreender e entender a tua salvação, Senhor Jesus, nessa noite. Porque devemos buscar a ti, Senhor, enquanto nós podemos achar. Pai querido, é que estamos te buscando, Senhor. Queremos agradecer e glorificar o teu nome, que é digno de toda honra e de toda glória. Que a igreja nessa noite aplaude o Senhor Jesus. Aleluia! Queridos amados Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Que bênção estarmos na casa do Senhor. Amados, estou aqui para falar um pouco sobre a nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Amém? Estamos sentindo a falta dos irmãos que estão deixando de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Quando? Todo domingo. Que horas? Às 8 horas da manhã. Mas, irmão, eu acordo cedo todo dia. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir um pouco mais tarde. Mas vem aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Depois da escola, tu tem o dia todo para tu dormir. Em nome de Jesus. Amém? Então quero convidar você. Glória a Deus. Quero convidar
Meu Deus. Deve ser o Espírito Santo. Glória a Deus. Então convida aí, em nome de Jesus. Queridos, então nós estamos sentindo a sua falta na escola bíblica dominical. Amém? E hoje foi uma bênção, foi uma maravilha. Tivemos assim um bate-papo muito gostoso e agradável, né? Pastora Adriana aí contribuindo juntamente conosco na escola bíblica dominical, e os demais irmãos. Eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida desta igreja e de cada um que se propõe a aprender a palavra de Deus. E aí eu quero ler no livro de Lucas, capítulo de número 19, está registrado a história de Zaqueu, o publicano, que vem coroar o que nós conversamos hoje na escola bíblica dominical. Amém? Lucas capítulo 19, e nós estamos no culto com o tema culto de salvação. Amém? Então, queridos, ouça aí. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E passando-se e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. E hoje nós conversávamos sobre arrependimento, sobre pecado, sobre denunciar o pecado. Mas Jesus, quando chega na casa de Zaqueu, Jesus não precisou apontar para Zaqueu e dizer: Zaqueu, você é pecador, porque ele já reconheceu o seu pecado. Só que lá fora tinha uma multidão julgando a Jesus, porque Jesus havia entrado na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram conhecidos pelos povos responsáveis. Eram as pessoas responsáveis de colher os impostos daquela cidade. É a Receita Federal de hoje, né? O chamado leão, que recolhe aí os nossos impostos e que tira o couro de muita gente, né? E aí muita gente odiava Zaqueu porque ele era o chefe daquele povo que cobravam os impostos. E aí o governo romano dava liberdade para os publicanos para eles cobrarem os impostos de acordo com o que eles achavam justo. E tudo que eles cobravam além do que era permitido era deles. E aí a passagem que nós lemos, queridos, falava que Zaqueu era rico, porque estava enriquecendo ilicitamente, enganando as pessoas, cobrando além do necessário, cobrando além do que era para cobrar, e tudo que ele cobrava além do que era para cobrar, era para ele. E aí ele foi enriquecendo, e a palavra diz que ele era um homem rico. Só que Zaqueu ouve falar de Jesus, e aí ele coloca no seu coração: e Jesus havia acabado de curar o cego de Jericó. Então a fama de Jesus estava se espalhando em Jericó. Abriu os olhos do cego: quem é esse homem? Jesus de Nazaré. E Zaqueu coloca no seu coração, um homem poderoso, porém pecador, coloca no seu coração: eu quero conhecer quem é esse tal de Jesus. E aí Jesus, que sonda o nosso coração, o salmista disse: Senhor,
Senhor, tu me sondas e tu me conhece. Antes que a palavra saia da minha boca, Senhor, tu já sabe o que eu vou falar. E aí Zaqueu coloca no seu coração: eu quero conhecer a Jesus, e isso traz transformação para a sua vida. Só que lá fora havia uma turma de religiosos, queridos. Quando há religião, quando somos religiosos, não há operação do poder de Deus, porque o que nós temos que ser é homens e mulheres de Deus, santos e santificados no sangue de Jesus. Havia uma turma de religiosos que começaram a criticar a Jesus e dizer: foi esse aí que abriu os olhos do cego, esse que é Jesus, que se hospeda na casa de um ladrão, de um pecador. E aí Zaqueu, talvez ouvindo aquela história, ouvindo tudo aquilo, Zaqueu não quer que Jesus saia da sua casa, porque na presença do Senhor Jesus, a transformação, a salvação, a libertação, a cura e a milagre. E Zaqueu sabia que Jesus não podia sair de sua casa sem que ele fizesse um milagre na sua vida. Queridos, eu quero falar para você essa noite: não importa o que você tenha conquistado na sua vida pessoal, se você não tem Jesus no seu coração, talvez você esteja na condição de Zaqueu, homem rico, poderoso, influente, porém havia um vazio no seu coração. Talvez alguém que esteja nos assistindo ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, tem status, tem dinheiro, tem tudo na vida, mas se não tem Jesus, há um vazio no coração, não tem a salvação. E nós temos que declarar, como disse o salmista Davi: me devolve a alegria da tua salvação, Senhor. E aí aquelas pessoas julgando a Jesus, e aí Zaqueu se levanta, talvez com medo de Jesus se levantar e ir embora, só que Jesus não ia embora antes do milagre acontecer. Qual é o milagre? A salvação. O maior milagre que pode acontecer no meio evangélico, a salvação. Não é casa nova, não é casa própria, não é carro, não é salário, não é dinheiro, é a salvação, a alegria da salvação. E aí Zaqueu se levanta e declara para Jesus, um homem rico, ele tinha dinheiro: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aí ele começa a abrir o coração, E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se alguma coisa eu tenho enganado alguém, se alguma coisa eu tenho roubado alguém, Zaqueu sabia que ele tinha enganado muita gente. Ele disse para Jesus: se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir do quadruplicado, 4 vezes mais. E aí ele abre mão de status, de riqueza, só para ter uma coisa: a alegria da salvação, a presença de Jesus, só para que Jesus não saia, só para que Jesus não vá embora. Tudo que nós temos que fazer, queridos, é fazer com que permaneça a presença do Senhor Jesus em nossa vida. E aí Jesus não precisou falar para Zaqueu: Zaqueu, tu é pecador, Zaqueu, tu fez isso, Zaqueu, tu roubou os pobres, Zaqueu, tu não sei o quê, e que não sei o quê, porque ele reconheceu que ele era pecador, e reconheceu o seu pecado e se arrependeu do seu pecado. E a palavra de Deus declara: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tudo que nós precisamos essa noite é alcançar a misericórdia de Deus. Tudo que nós precisamos essa noite é alcançar a salvação do Senhor. Não importa o que o mundo tem falado de você, sobre você, não importa o que o mundo tem apontado dele para você, mas você é isso, você é aquilo, mas o que é importante é o que ele pensa de você, é o que Jesus pensa de você, é o que ele pode fazer na tua vida, é a transformação que ele pode fazer na sua vida. É a transformação, é a salvação que homem nenhum pode te dar, só o Senhor pode te dar, pode me dar, pode nos dar a salvação, nos dar a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, a certeza da vida eterna. Mas para isso o pecado precisa sair do nosso coração. E como Zaqueu fez, reconheceu,
e não precisou ninguém olhar para ele, apontar o dedo para ele, porque ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu do seu pecado. E se hoje você se arrepender, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque todos os dias nós pecamos, a todo instante nós pecamos, a todo instante nós pecamos. Mas se nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E eu espero você, domingo, 8 horas da manhã, na escola bíblica dominical. E que Deus te abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor. Eu falei para vocês que eu vejo dízimo em tudo. A oferta eu vejo em gratidão, quando a pessoa realmente está grata. Mas se falando de Saulo, né? Nós vamos ver aqui, quando ele se depara com o Senhor Jesus Cristo, ele pergunta porque ele não conhecia quem era Jesus, vivia uma vida normal, aparentemente aquilo que ele achava ser certo também. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, é por isso que eu digo, por que a gente dizima? Porque nós tivemos um encontro com Jesus. Quem teve um encontro com Jesus, levante a mão assim. Então não tem como, amado, não dizimar ou ser grato e ofertar, se quando a gente tem um encontro com Jesus, não tem como mais a gente dizer, porque esse dinheiro vai para onde, a gente não quer nem saber para onde vai, né? A gente quer fazer a nossa parte diante dele, diante do mestre, né? Assim como o pastor Jacques estava falando, assim como Zaqueu, né? Zaqueu, ele não queria mais saber, ele queria, dentro do coração dele, até quadruplicar aquilo que ele roubou, aquilo que ele fez de errado, porque agora ele queria fazer o que era certo, o que era justo, né? E Saulo, quando começou a conhecer Jesus, já foi tendo uma transformação radical para servir ao Senhor e queria saber o que ele deveria fazer. E é interessante, isso é individual, gente, com cada pessoa. Se talvez você não passou por uma transformação radical dessa, para poder contribuir ao todo, é claro que cada um numa classe. Se eu fosse falar sobre a classe de Saulo, nós vamos ver em que áreas Deus começou a abençoar Paulo. Nós vamos ver que Paulo era perseguido, né? A vida dele era de naufrágio, talvez passando coisas difíceis, né? E ele não tinha uma vida elevada, ele fazia tendas, trabalhava com tendas, né? Mas foi um grande homem. Nós vamos ver que ele não deixava nem se pesar na obra. E aí até que poderia entrar eu, né? Eu já disse alguma vez para o Senhor, Senhor, por que tu me levou? É porque, amados, cada um de nós temos um algo para fazer diante de Deus, e uma localização dentro da sociedade, ou mesmo dentro de uma família. Porque já pensou, se todos fossem ricos, né? Aonde teria aqueles que iam servir a gente? Então, Paulo, nós vamos ver que ele, sendo um grande homem de Deus, mesmo passando todas as perseguições, e eu vou dizer assim para vocês, por que eu vejo dízimo, né? Ele sendo um homem fiel, ele tinha direção, isso que é mais importante, né? Nós vamos ver que dentro de um naufrágio, Paulo era que tinha direção e sabia o que ia acontecer com aquilo, e disse, ninguém pule no barco, porque quem pular vai morrer. Aí eu posso até dizer assim, dízimo, cadê o nosso irmão Mike? Nosso irmão Mike ia passando no carro da ontem ali, caiu a escada bem perto de 2 motos. Se tivesse dado nas motos, né, irmão Mike, né? Se tivesse dado nas motos, mas quando caiu aquela escada eu vi, né? Eu estava lá na frente, ele até passou, acenou para mim, mas sabe o que eu disse, irmão Mike? Dízimo. Porque quem é fiel, mano, é interessante, Deus tem uma proteção maior. Então entenda, eu posso até dizer, eu sou pastor há muitos anos, mas eu nunca olhei, entendeu? Vamos dizer que a igreja quis tomar o dinheiro da pessoa, ou seja, mesmo que tenha pessoas assim, porque tem, mas o maior abençoado é aquele que realmente contribui e entende que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e começa a fazer a sua parte. É como uma grande família. Tu já pensou dentro da tua família não contribuir com as tuas, ou seja, com teu esposo, ou o esposo com a esposa, ou os filhos quando começam a trabalhar com os pais? Ele sempre vai ser pesado numa balança, sim ou não? Né? Sim ou não, igreja? Vai ser pesado ou não vai? Porque o pai vai olhar para o filho ali, trabalha e tudo, mas não traz nada para dentro de casa, né? Principalmente se ele tiver irmãos. Se tiver mais vamos dizer, de 3 irmãos, um vai estar apontando o dedo para o outro. Por quê? E assim somos nós na presença do Senhor. Talvez a gente não pode ser taxado pela igreja, porque a gente não fica acusando as pessoas em cima do dízimo, nem sabemos, porque não fazemos conta de quem dá, de quem não dá o dízimo ou oferta. Mas o Senhor, nós ele vê isso.
Ah, mas isso aí vai fazer com que a gente perca a salvação? Não, porque se fosse assim nós estávamos fadados à destruição. Porque tem pessoas que erram e no final, como aquele ladrão, se arrepende e é salvo. Mas para aquele que contribui mais, como diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o que planta mais, colhe mais. Então, se eu estou mais perto do mestre, com certeza eu vou passar pelo naufrágio, o Senhor ele vai me dar a direção. Se eu estou perto do mestre, aí como Paulo foi lá, né, depois do naufrágio, aquela cobra, né, que picou Paulo, aquelas pessoas achavam que Paulo ia morrer, mas não morreu. Né? Então o Senhor ele tem feito várias coisas dessa natureza em nossas vidas, entre enfermidade e outras coisas, que a gente nem vê. Mas para aquele que realmente contribui diante de Deus e sabe que foi chamado, vive num reino e é fiel, né, e pela fidelidade do Senhor, ele dá uma proteção maior para o seu povo. Né? Aí eu digo, a escada caiu, dízimo. Eu podia falar de alguns traços. Eu até chamo minha esposa porque essas bênçãos que eu tenho junto com ela. Mas está aqui um homem que cuidou de 11, para não dizer mais pessoas, né? E dentro desse ano que eu sempre recebi um salário mínimo. E aí eu digo, Senhor, por que tu não me exalta, né? Agora o Senhor está me elevando mais um pouquinho. Mas com salário mínimo, eu quero dizer para vocês, com salário mínimo, ou até menos, porque o Senhor já me sustentou com mais um pouquinho, mas também com R$600. E não foi da vossa família não, gente. Mas se tu me der mais, eu aceito, né? Se tiver mais, eu aceito, não sou bobo, né? Mas tem casos, nós vamos permanecer ali como, se for olhar para a vida de Paulo, né, eu estou falando da vida de Paulo. Mas assim mesmo, escute isso. Já pensou você sustentar 12 ou mais pessoas, né? E dentro disso ainda conseguir 3 casas, por que não dizer 4 dentro de um ano sem nenhum dinheiro no bolso? Essa é a pessoa que está te falando aqui, juntamente com a pastora Adriana, que a minha pessoa amada, né? E isso é notório na minha vida. E eu retribuo isso, dízimo de oferta e fidelidade. E mesmo passando todas as dificuldades, né? Eu nunca deixei de dar o dízimo, né? A oferta até que eu sempre fui menos ofertante. Isso eu declaro aqui. Quem é mais ofertante é a Adriana. É por isso que quando tem qualquer coisa na igreja, como ela estava falando aqui um dia desse, que vamos dizer, quando se faz um desafio, aí ela só faz desafio alto, né? Eu vou fazer um desafio aqui e tal, aí no dia que está fazendo um desafio aqui, que foi só um desafio que nós já fizemos, eu sentado aqui e ela sentada lá embaixo. Aí o pastor propôs um desafio. E a gente sem dinheiro nenhum, né? Aí disse, Senhor, eu estou até vendo que a Adriana vai fazer um desafio de R$1.000. Eu pensei aqui em cima, né? Eu estava adivinhando lá os pensamentos dela. Então eu vou fazer junto com ela, porque fica mais fácil para mim pagar. E ela veio na frente, eu desci, e quando eu desci, achei quanto foi de 1.000, eu disse, foi de 1.000. Então nós vamos pagar esses 1.000 aí. Porque se eu fizesse um aqui em cima de 1.000, era 2.000. Né? Então Deus, amado, Ele dá, você que dá do dinheiro, vem. Assim, sem te olhar, se cair uma pessoa enferma da nossa família, de alguma forma esse dinheiro vem. E Deus, Ele nos ajuda independentemente. Se você for dizimista ou ofertante, mas entenda, o dizimista e o ofertante que faz isso com fidelidade, que está dentro do reino, que aceitou Jesus Cristo, é diferente. Porque eu conto aqui, mas nós conseguimos essas casas durante um ano sem dinheiro nenhum. Como é que foi? Tem todos os traços espirituais, não foi de qualquer forma. Se fosse contar por detalhes, né? E tem, hoje eu posso dizer, eu tenho 2 casas. Né? E as outras, uma é da minha sogra e a outra é do meu cunhado, que a gente conseguimos na época. Então aí, são existentes essas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia até conseguir mais, né? Mas faltou mais esforço. Então te esforça, assim diz o Senhor, e eu te ajudarei. Seja fiel e o Senhor será fiel contigo. Né? É claro que a chuva seróide, ela cai sobre justos e injustos, mas quando a gente tem parte no reino, é diferente. Porque Deus vai nos dar uma proteção maior, porque somos fiéis a Ele. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu gostaria que você, às vezes a gente não conseguimos nem apresentar, né, nosso dízimo, a nossa oferta. Eu posso dizer para vocês que a oferta ela chega com um aroma suave na presença do Senhor. Faça prova disso quando você venha para a igreja, né? Não venha
de mãos vazias, traga uma oferta para o Senhor. É claro, evidente que a tua vida é muito mais importante que todo o dinheiro desse mundo, mas isso é um relacionamento que a gente ensina entre o homem e Deus. Então faça isso, como fez Caim e Abel, né? E foi respondido. Um deles foram respondido porque fizeram aquilo de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça isso com alegria, o Senhor certamente te abençoará mais ainda em nome do Senhor. Levante sua mão e oramos neste momento. Deus poderoso, Deus maravilhoso, aqui estão teus filhos que tu chamou certamente para contribuir com esse reino. É claro, evidente que terá dias ainda, talvez o nosso olho verá, Senhor, que teríamos que dar a nossa própria vida, Senhor da glória, para não negar o teu reino na face da terra, pois um dia seremos, Senhor, chamados a uma responsabilidade maior, que é esta, que é tão pouca, Senhor Jesus, a qual podemos fazer sempre. Então ensina-nos sempre a estar fazendo. Pai, eu te peço pelos dizimistas da tua casa, eu te peço pelos ofertantes, e que assim isso cresça, esse amor cresça e prevaleça, para que Deus Santo, aleluia, todos venham ter em abundância, Pai Santo, aleluia, para que possam, Senhor, dizimar e ofertar. Todavia, te peço que tu abra as portas para aqueles que estão desempregados, entra com a tua providência, Senhor Jesus, e assim abençoa como tu vem sempre abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos celebrar o Senhor, aleluia. Bora! Agora sei que o Senhor salva o teu povo. Ele se move do céu com sua destra fiel. Agora sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move do céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de sua mão. Uns confiam em cavalos, mas eu te
pedi o espaço, tudo. Orei, botava minha mão no doente, mas hoje eu vou ganhar minha pedrinha na minha coroa, porque eu vou encontrar com o meu rei. Glória a Deus. Você não pode entrar. Mas por que eu não posso entrar? Eu fiz tudo. Eu preguei, eu orei, eu cantei. Por que não posso entrar? Porque o Senhor vai te julgar. Pai, tem misericórdia, Pai. Eu cometi alguns pecados sim, Pai. Mas é porque eu dei ouvido a minha irmã que veio fazer fofoca, Senhor. Só isso, mas eu não fofoquei não, Senhor. Me dá uma chance, Pai. Te dei oportunidades enquanto estava com vida, mas tu fazia para se gloriar. Tudo que tu fazia dentro da minha casa era para se aparecer. Oh, aleluia, Senhor. Me dá mais uma oportunidade, Senhor. Como é que eu vou ficar, Senhor? Eu, Senhor, meu Deus, Pai, eu tentei te agradar, meu Pai. Cometi alguns pecadinhos só, Senhor. Eu sou um Deus de salvação, mas não permito o pecado entrar no meu reino. Você era uma mulher de língua pesada. Ah, Senhor. Falava mal dos teus colegas, até mesmo dos teus pastores. Me perdoa, Senhor, meu Deus. Pai, eu pensei que eu já sabia a palavra, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Tu vivia de aparência. Tudo que tu falava perante a minha sociedade, tu fazia tudo o contrário. Oh Deus, Pai amado, e as vezes que eu saí para evangelizar o teu povo, Senhor, eu andei na rua, Senhor, meu Deus. Mas vivia numa vida de pecado. Tudo que falava em meu nome era verdade, mas a tua vida era uma vida de pecado. Senhor, porque eu ainda dava valores à minha vida passada, Deus. Eu dava valores, Senhor, meu Deus. Mas hoje, Senhor, eu me arrependi, Senhor. Basta! O arrependimento na minha presença, depois da morte, já é tarde. Te dei oportunidade enquanto estava com vida, de se arrepender e fazer conforme as minhas palavras, conforme as minhas escrituras. Queria tanto que fizesse com amor e bondade e fazer o meu íntimo, mas sempre colocava um obstáculo, sempre estava com negligência na minha presença. Ah, Senhor, e agora, meu Deus, aleluia. Basta, retire-se da minha presença. Ai. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que comete a mentira, os homens sexuais, os afeminados, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O grande dia chegou e eu sei o que eu cometi. Eu apresentei ao Senhor, mas eu não fiz a vontade dele. E o que me resta agora é saber a consequência para onde eu vou. Eu sei que a porta que eu devo entrar é a porta larga, porque o Senhor conhece meu coração e o que me resta saber é a consequência. Pare. A sua porta não é essa. Como assim? Você se arrependeu dos seus pecados. Não, A sua não, porta é estreita. não, Senhor, como assim, Senhor? Senhor, mas por que, Senhor? A porta que eu devo entrar é aquela, Pai. Filha, tu sempre fez as coisas erradas, mas sempre pediu perdão e se arrependeu dos seus pecados. Não, Senhor, o Senhor não sabe, Pai. Eu mentia para minha família, eu mentia para os meus amigos, mas como? Sim, minha filha, mas o seu coração se aquebrantou perante a minha presença. Não, Senhor, mas eu não só mentia, Pai.
e não resisto a um coração quebrantado, e se arrepende diante da minha presença, embora tenha feito as coisas erradas. Mas é da minha boca, Senhor, saem palavras, Pai, que feriram o coração das pessoas. Eu não mereço, Senhor, o teu perdão, eu não mereço. Filha, eu dou oportunidade para o homem até o final da sua vida. E o arrependimento é o que vale tudo perante mim. E se arrependeu de coração, tem direito à entrada na eternidade. Obrigada, Senhor. Tu olhou para mim, Senhor, tu me justificou, Faça parte Senhor. hoje do reino de Deus e entre pela porta Obrigada, estreita. Senhor. Tua graça, Pai, me alcançou, Deus. Eu vou encontrar contigo. E assim será. Depois da morte, haverá o grande julgamento. E hoje teremos a oportunidade de decidir para qual destino nós iremos. Alerta, irmão, porque Deus me deu esse ministério. Eu não posso me calar. Eu sou um atalaia, eu tenho que falar, porque senão ele vai me cobrar. Amém? Isso é um alerta. Daqui os avisos, queridos e amados irmãos, amanhã a escola de líderes, Ibadanha, faculdade aqui no segundo andar. Amanhã tem ensaio também, ensaio com as crianças, ensaio com as mulheres. Terça-feira, culto de doutrina e ensinamento da palavra do Senhor. Quarta-feira, queridos e amados irmãos, tem as nossas células, como dizia o irmão Isaildo quando congregava aqui a todo vapor novamente, homens e mulheres, jovens e crianças. Na quarta-feira, irmãos, tem uma reunião com as mulheres que fazem parte da liderança na casa da nossa dirigente, amém? As mulheres aí estão cientes que tem uma reunião na quarta-feira, né? Tem uma reunião lá com a dirigente da congregação, 19 horas, 19h30 na quarta-feira. E na quinta-feira, o que tem quinta-feira, irmãos? De novo, vou dar uma oportunidade. O que tem na quinta-feira? E o tema é vasos na mão do oleiro, não é esse que é o tema? É isso? Cadê o? As crianças vão estar aqui, queridos, amados irmãos. Sou o vaso, tu és o oleiro. É o tema da missão de quinta-feira. E se as crianças vão estar aqui, os pais vão estar aqui também, né? Senão nós não vamos vir sozinhos para a igreja. Então você papai, você mamãe, traga seu filho e venha cultuar o Senhor junto com as nossas crianças, queridos e amados irmãos. Sexta-feira temos ensaio. Esse ensaio de amanhã das crianças é justamente para o culto de missão. O ensaio das mulheres é para a missão que está por vir do mês de setembro das mulheres. Sexta-feira tem ensaio. Sábado pela manhã tem a oração, concílio de oração aqui com as mulheres a partir das 7 horas da manhã, né? 7h30, né? 7h30. À noite, queridos e amados irmãos, nós estaremos nos encaminhando ali para o Monte 16, sábado. Vai ser a pré-inauguração daquela igreja. Vai estar ali, linda e maravilhosa. Amém? Sábado nós estaremos ali, irmão. Um culto de agradecimento ao Senhor, de ação de graças ao Senhor. Pelaquela congregação, eu tenho absoluta certeza que os irmãos que congregam naquele lugar estão felizes, irmãos. Estão esperando esse grande dia para estar ali no sábado, dia 29 de agosto, para inaugurar aquela igreja, mais um prédio erguido, construído e consagrado para adorar, para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Domingo pela manhã, como já foi dito aqui, escola bíblica dominical, à noite é culto de família. No domingo, culto de... Amém. Amém, tá bom. Pastora Rosimeire, queridos e amados irmãos, a nossa missionária, vai estar pregando aqui no domingo. Depois o Josué vai passar o tema. Esses são os nossos avisos. Amém? E eu peço que a igreja fique de pé nesse momento. Nós estamos num culto de salvação. Vamos estender a mão para o nosso dirigente, que vai ser o vaso e o canal usado por Deus para ministrar no meu e teu coração. Eu estava aqui, irmão, meditando com o Senhor. Culto de salvação. Por que eu estou aqui?
Por que o Senhor, mesmo eu sendo falho, mesmo sendo pecador, Ele me dá oportunidade? Por que a misericórdia do Senhor me alcançou e te alcançou por mais um dia? Por que de tudo isso, irmão? Por que nós estamos aqui? O porquê eu desejo no coração de convidar pessoas para estarem aqui nesse lugar? O porquê eu desejo do coração de falar que Jesus é bom e o diabo não presta? Meditando em tudo isso, queridos amados irmãos, no teatro que foi entoado aqui. Certa vez Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele. E nessa noite Deus te pergunta: tu ama a Deus? Fica para ti a resposta. Eu não sei se nós amamos Deus verdadeiramente, mas Ele nos ama verdadeiramente. Ele nos ama, porque o que Ele fez, está fazendo e faz por nós, só Ele para ter esse amor. Como diz o louvor, se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, irmãos, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Você consegue sentir esse amor, querido, de Deus por você? Alguma vez você já ouviu a voz de Deus dizendo no teu ouvido, na tua mente: eu te amo. Independente do que você seja, eu te amo. Você já ouviu Jesus falar isso para você, queridos amados irmãos? Independente do que você seja, se o mundo aponta, te acusa de alguma coisa, mas Ele te ama. Ele te ama e pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. E hoje nós estamos mais uma vez aqui num culto de salvação. Estenda sua mão para cá e vamos orar, Pai, aqui. Nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais essa rica oportunidade, Pai amado, Pai querido. Te apresento o teu servo, anjo desta igreja, Pai amado, Pai querido. Que ele diminua nesse momento, Pai, que tu cresça na vida dele, querido e amigo Espírito Santo. Que a tua voz ecoa, que a tua voz ecoe, Senhor, na nave desse tempo, Pai amado, Pai querido. Que tu venha falar através do teu filho e do teu servo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir nesta noite, Pai amado, Pai querido. Querido e amigo Espírito Santo, toma o primeiro lugar nesse momento, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa Deus te usar, servo. Glória a Deus. Saúde a igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Culto voltado à salvação. Né? A gente podia só orar, mas eu creio que Deus falou. Glória a Deus. Os louvores, essa peça aqui, olha que nem ensaiaram, mas o Espírito Santo conduziu eles a fazer essa peça. Eu poderia só orar e ir para a caixa. Amém? Mas uma palavra para mim e para você. Culto voltado à salvação. Todo dia nós temos que lutar pela nossa salvação. Todo dia, quando tem um culto aqui, é culto de salvação. Mas hoje é um culto especial, um culto específico à salvação. É o bem mais precioso que eu e você almeja. Já foi falado aqui. Milagres são bons. O cego enxergar é bom. O coxo andar. Outros milagres é bom demais. Mas o maior milagre é a minha e a sua salvação. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse culto voltar à salvação, nesses últimos dias, Deus falou muito comigo. Porque te busco, te oro, te medito na palavra. E vocês vão até rir de novo, né? Mas a pessoa fala comigo mais no banheiro. Porque quando eu bebia, às vezes eu dava uma quedinha no banheiro. E hoje o Espírito Santo fala comigo dentro do banheiro. E esses últimos dias falou para mim: olha,
Eu estou voltando. Eu estou voltando. Não adianta mais. Nós não temos mais tempo para muitas coisas, porque eu estou voltando. A minha igreja está esperando eu coletivamente, mas eu estou voltando todo dia para uma pessoa. Jesus está voltando para todo dia para uma pessoa. Ele vai voltar coletivamente, eu creio, mas todo dia Jesus está voltando para uma pessoa. Amém? E hoje, meu irmão, não se fala mais, pouco se fala de salvação, pouco se fala de céu, pouco se fala de inferno, que é isso, quando é verdade. Pouco se fala, se eu não me arrepender, verdadeiramente eu vou para o inferno. Mas se eu me arrepender verdadeiramente, como teve a peça aqui, eu vou para o céu. Então é hora de nós, o evangelho não é difícil. Negócio que muitas pessoas estão enfeitando muito o evangelho. Estão enfeitando muito e não falam a verdade. Não falam que Jesus salva, cura, liberta, que transforma, que tem o céu, que tem o inferno. Se eu não me converter, eu vou para o inferno, não vou para o céu. Não fala mais isso nas igrejas. Pode prestar atenção, em poucas igrejas fala. E nós temos que ser real, a realidade, porque a realidade tem que ser dita, meus irmãos. Amém? E Deus deu uma palavra para mim e para você. De duas portas e dois caminhos. Amém, meus irmãos? Pega essa Bíblia e abre aí Mateus 7. Glória a Deus. Mateus 7. É bem conhecido da igreja. Mateus 7, 13 e 14. Versículo 13 e 14. Amém? Glória a Deus. Vou ler aqui. Meu óculos está. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Amém? Salve de palmas para Jesus, né? Ele é digno de toda a honra e toda a glória nesse local. Não olhe para mim, eu sou um pecador como eu, você também é. Mas Deus escolheu para trazer essa palavra. E eu creio que Deus vai falar também da mente do Lúcio. E tudo que eu falar aqui, meus irmãos, primeiro é para mim. Amém, meus irmãos? Primeiro é para mim, porque às vezes a gente ministra aí, vocês, e o bonitão aqui. Primeiro é para mim a palavra. Amém, meus irmãos? Para mim meditar essa noite. Jesus está falando de duas portas e de dois caminhos. E eu meditando em casa, por que Jesus falou porta? Porque porta é uma escolha minha e sua. É uma decisão minha e sua. E eu falei, Jesus, e o caminho? O caminho é um estilo de vida que eu e você quer caminhar. Caminho é um destino aonde eu e você quer chegar. Então Jesus é tão maravilhoso na nossa vida, na palavra, que ele começa falando da porta estreita, ele orienta. Ele fala, ele está falando de duas portas e de dois caminhos, mas ele começa falando, entrai pela porta estreita. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele vai falar das duas portas, sim, vai dizer o destino dos caminhos, sim, os dois caminhos, duas portas, mas é tão maravilhoso que ele começa orientando eu e você, ensinando eu e você. Coloca aí, Gustavo, ele já diz, entrai pela porta estreita. Ele está dando um alerta para mim e para você. Está aqui, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então Deus é tão maravilhoso que Ele nos orienta, nos ensina qual é a porta que nós temos que entrar, que é a porta estreita, que foi feita
Há uma escolha na minha vida, há uma escolha na sua vida. Qual é a porta que nós vamos entrar? Qual é a porta que nós vamos entrar? Porque tem um destino, depois que nós entramos na porta, tem um destino, tem um estilo de vida que eu e você vai trilhar. É uma pergunta para mim, para você, essa noite, é noite de salvação, e que nós vamos meditar. Qual é a escolha? Qual é a porta que nós entramos? Qual é o caminho que nós estamos caminhando? Qual é o meu e o seu destino? Todo caminho tem um destino, tem um final. Se você faz uma viagem, você pega um barco, um avião, uma moto, um carro, qualquer coisa, você vai fazer uma viagem a um destino, você vai, mas tem um final. E aqui Jesus fala, vamos falar da porta estreita. A porta estreita é difícil. A porta estreita requer renúncia na nossa vida. E sem renúncia eu e você não vamos entrar nessa porta estreita. Eu sinto muito dizer, mas se não tiver renúncia na nossa vida, eu e você não vamos entrar nessa porta estreita. Lá em Mateus, oh glória, Mateus 16, 24, Jesus fala bem assim, falou para o discípulo, está falando para mim e para você essa noite: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Se alguém quiser, Jesus não foi carinhoso, porque Jesus ensinou, Jesus explicou, os discípulos sim, mas teve um momento que ele foi meio grosso. Ele disse: se alguém quiser, não é obrigado. Se alguém quiser, é uma escolha. Essa escolha vem de mim e de você. Qual é a escolha que você quer na sua vida? Qual é a porta que você quer entrar? Porque depois dessa porta há um caminho. Há um caminho, há um destino, há um estilo de vida que nós vamos trilhar, eu e você. E quando Jesus fala que entrar pela porta estreita, nós não podemos entrar de qualquer jeito, e nem nós não vamos entrar de qualquer jeito. Requer renúncia, requer esforço. O reino do céu é para o esforço. Então somente te esforço que eu te ajudarei. É esforço, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para entrar pela porta estreita requer obediência. Se eu e você não for obediente, não vai entrar nessa porta. Nós precisamos ser obedientes a Deus, a palavra. A obediência é a chave da tua vitória, da minha vitória. Nós não vamos entrar nessa porta se nós nos obedecer a voz do Senhor. Lá em Mateus 6,33, sem prioridade nós não vamos entrar nessa porta. Buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sem prioridade na minha e na sua vida, nós não vamos conseguir entrar nessa porta. Porque há uma prioridade, há Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Porque as demais coisas Ele vai acrescentar na minha e na sua vida. Mas hoje ainda dá tempo, oh glória. Hoje ainda dá tempo, porque Jesus está como advogado, já foi falado aqui. Jesus não está como juiz ainda não. Ele está como advogado, com braços abertos, dizendo assim: meu filho veio. Oh glória, vem como você está, meu filho. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, veio do jeito que você está. Eu estou aqui de braços abertos. Ei, Jesus está como advogado. Negócio como o Marcelo falou, nós queremos ser juiz e nós não somos juízes. Só que vai chegar um tempo que Jesus vai estar como juiz, mas Ele está como advogado. Ainda dá tempo de você entrar nessa porta estreita, que leva o caminho estreito, apertado. É difícil, que vai encontrar dificuldades, lutas, perseguições, calúnia.
A gente vai encontrar obstáculo, buraco, espinho. Ele é longo. Porta estreita, precisa perseverança. Nós temos que perseverar. Lá em Mateus 13 fala: quem perseverar até o final será salvo. Quando nós entrarmos nessa porta, que eu creio que eu e você vamos entrar nela assim, mas há um caminho aqui, e esse caminho se chama perseverança. Nós temos que perseverar, mesmo que venha problema, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venha luta, persevere, porque não é o começo, não é o meio, é o final. Jesus fala: quem perseverar até o final será salvo. Perseverança. Eu sei que não é fácil, irmão, servir a Deus. Eu sei que não é fácil entrar para essa porta, porque há um caminho daqui para lá. Há um caminho para nós trilhar, um destino de vida. Quantas pessoas aqui mudou o estilo de vida depois que entrou para essa porta? Eu fui há 10 anos atrás, eu vou fazer 11. Eu só queria estar nessa porta de larga, porque essa porta larga é um caminho espaçoso que tudo pode fazer. Mas chegou um dia que eu reconheci que eu precisava voltar esse caminho e entrar pela porta estreita. E Jesus me aceitou e estou há 10 anos na presença do Senhor. Não é fácil, mas no final é maravilhoso, no final é gostoso. Há um troféu que é a sua salvação. Jesus fala que poucos querem entrar pela essa porta, poucos querem entrar por ela, mas eu creio em nome de Jesus que aqui todos vão entrar. Todos vão entrar por essa porta. O final desse caminho, quando você entra nessa porta, quando você trilha esse caminho maravilhoso, você tem uma mudança na sua vida, você tem um estilo de vida. Quem é esse? Mas esse é o Josué mesmo, esse é o Fernando, esse é o Josimar, que eu conhecia, que vivia, que se prostituía, que fazia coisas erradas. Mas há uma mudança na nossa vida quando nós entramos por essa porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se nós ouvir a voz do Senhor e entrar por essa porta e trilhar o caminho estreito, há uma conquista, há uma vitória para mim e para você. É vida eterna, meus irmãos, não tem para onde correr. Ou eu vou estar com Deus, uma vida eterna com Jesus, e eu creio que eu e você vamos alcançar essa vida eterna, ou eu vou ter uma vida eterna com o diabo. Não tem. Que é isso, Deus, é verdade. Não há três portas. Não há 3 caminhos. A palavra não fala que tem 3 caminhos e 3 portas. Jesus fala que só tem 2 portas e 2 caminhos. Ou você entra pela porta estreita que conduz a sua salvação, sua vida eterna com Jesus, ou tu vai entrar pela essa porta larga que conduz caminho largo e vida eterna com o diabo. Tem que falar, a pregação tem que ser assim. Deus vai é assim agora. Não tem mais, parou agora, parou. Serve para mim isso aqui. Mas hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de você meditar. Nós não estamos julgando ninguém aqui. É a palavra, Jesus que fala que há 2 portas, há 2 destinos, céu ou inferno. É Jesus, não é eu que estou falando. É a palavra. É a palavra do Senhor. Aí eu meditando em casa, por que ensina a porta também? Coloca lá, Gustavo, João 10:9, se eu não me engano. Glória a Deus. João 10:9. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenha vidas e tenha abundância. A porta é Jesus.
A porta é Jesus. A porta é Jesus. Para você trilhar esse caminho aqui, oh, glória. A porta é Jesus, para você entrar por aqui. Tem um caminho, tem que passar por Jesus e trilhar esse caminho. Se desviar da dificuldade, das lutas, das perseguições, das calúnias. Mas eu vou encontrar Jesus, vou abraçar Jesus. Porque o final é maravilhoso, porque ele fala que o final é vida eterna com Jesus. É vida eterna com Jesus. Não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder nossa salvação, nossa alma. Não adianta eu ganhar tudo que foi falado aqui. Não adianta ter dinheiro, ter carro, ter moto, ter apartamento, ter isso, ter aquilo. É pecado não, mas não pode também deixar trocar essas coisas pela minha vida eterna. Nós não podemos trocar a nossa vida eterna por nada. É bom sim que você tenha um carro, você ter um apartamento, um bom dinheiro na poupança, uma moto. É bom demais. Não é pecado não. Mas só não pode trocar isso aí pela vida eterna. Pela vida eterna. Ei, meus irmãos, nós só estamos de passagem. Aqui nós só estamos de passagem. É tipo quando você faz uma viagem. Você vai para uma viagem, passa um mês, 2 meses, 3 meses, uma semana. Você só está de passagem. Aqui, nós não, nossa casa não é aqui. Há uma casa esperando uma morada para mim e para você. Há uma morada para mim e para você. Ela está aguardando eu e você. Nós só estamos de passagem, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Amém, meus irmãos? Aí também meditando, por que ele fala caminho também? Por que ele fala caminho? No Evangelho de João 14:6, se não me engano, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pela porta. Ei, para chegar no céu só por Jesus. Para chegar no céu tem que primeiro passar pela porta que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Ele não fala que ele é um caminho. Ele fala: eu sou o caminho. Só há um caminho para levar para o céu, que é Jesus. Através de Jesus, ele já fez a parte dele. Ele já morreu por mim, para você na cruz. A salvação é de graça, como é que fala? A salvação é individual. Mas tem um ditado que fala: salvação é pela graça, mas não é de graça. Nós temos que buscar todo dia a nossa salvação. Todo dia. A salvação de ontem não serve para hoje, nem de hoje serve para amanhã. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Porque Jesus pode voltar, meus irmãos, hoje ainda. Eu estou aqui em cima, aqui, pela misericórdia de Deus, ministrando a palavra do Senhor, mas amanhã eu posso estar sendo aqui velado aqui. Que é isso, Deus? É verdade. Aí eu vou dizer: poxa, mas o Josué estava ontem lá na igreja. Já foi para mim, Jesus já voltou para mim. E aí, como é que o bonitão está? Como é que o Josué está? É para nós pensar, meus irmãos. É para nós pensar, se pensar. Nós temos que correr atrás da nossa salvação todos os dias. Coloca lá, Gustavo, por favor, lá na porta lá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Conduz à perdição. A porta é larga, o caminho é largo, espaçoso, mas no final, perdição. Não é eu que estou falando, não. É Jesus, a palavra. Final, perdição. Vida eterna, mas com. Podem falar o nome dele. Nosso aniversário. É vida eterna com ele. E se nós tomar uma decisão, nós vamos entrar por aqui e trilhar esse caminho espaçoso. E o final é vida eterna, mas o nosso aniversário. E fala aqui, ó, e muitos são os que entram por ela. Ai,
E são muitos que entram por ela. Pastor, não pude botar na salvação. Pode fazer tudo? Pode. Pode beber? Pode. Pode se prostituir? Pode. Pode roubar? Pode. Pode fofocar dos outros? Pode. Pode levantar corteiro dos outros? Pode. Pode tudo. Essa porta larga pode tudo. Por isso que muitos não querem compromisso com Deus, porque pode tudo. Pode tudo. Só não pode entrar no céu. É a palavra que está falando, pessoal. Pode tudo, mas não pode entrar no céu. Não há vida eterna com Deus por essa porta, por esse caminho. É por isso que diz: muitos são os que entram por ela, porque muitos não querem responsabilidade, não querem mais só oba-oba. Ah, eu não quero ir para a igreja mais, eu quero saber de crente, eu quero saber disso. Ah, eu estou com meu apartamento, eu estou com isso, estou com aquilo, eu não preciso disso, não preciso disso, mas não precisa da tua salvação. Nós precisamos da nossa salvação eterna. Salvação eterna nós precisamos, meus irmãos. Mas hoje, o bom disso, meus irmãos, que hoje aqui, hoje à noite, nós vamos refletir. Hoje à noite nós se arrepender. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Enquanto ele não fechar a porta, ainda dá tempo. Mas vai chegar um dia que ele vai fechar a porta. Ele vai fechar a porta por lá de fora. E muitos correrão. Muitos vão bater nessa porta aqui. E já se fechou. E é duro falar. Que eu gostava antes que falasse. Mas hoje eu gosto. Vou chegar a bater nessa porta. E essa porta vai estar fechada por lado de fora. E Jesus vai falar assim, ó: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Aí vai ser duro. Aí vai ser grito, como a cena da irmã aqui. Vai ser choro, vão gritar: ah, Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, abre a porta, que eu não quero ficar aqui. Aí Jesus falou: ei, meu filho, eu te dei várias oportunidades, te dei várias chances lá na terra, e tu não quis nem um compromisso comigo. Agora não adianta mais. A porta fechou e eu fechei por lado de fora. Mas eu creio que hoje é noite de nós refletir, meus irmãos. Porque às vezes nós entramos por essa porta estreita, nós até trilhamos o caminho, só que quando vem as lutas, as preocupações, as dificuldades, às vezes a gente não aguenta, às vezes a gente quer voltar no meio do caminho que leva à salvação, a vida eterna. Nós não aguenta, nós queremos voltar. Nós voltamos e vamos entrar por essa porta aqui, porque tudo pode, é mais fácil. Mas se aconteceu isso na sua vida, nós não estamos julgando ninguém. Mas por acaso você um dia estava aqui e está nesse dia que está hoje aqui, ainda dá tempo de você voltar e reconhecer que aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar não é na mesa do bar, não é no lugar da prostituição, não é aqui, é voltando por aqui e entrando pela porta estreita que é Jesus. Ainda dá tempo, meus irmãos. Nós temos que reconhecer que nós estamos errados e voltar e entrar pela porta estreita. Arrependimento. Viu aqui a cena aqui? Ela fazia isso, fazia aquilo. Ela estava lá treinando lá, ela fazia aquilo, fazia isso. Mas Jesus aceitou ela porque ela se arrependeu. Arrependimento genuíno, verdadeiro. E Jesus aceitou ela porque Jesus ele amou, foi falado aqui. Jesus ele amou e não é justiça. Ele é amor. Só que vai chegar o dia que ele vai ser justiça também. Ele vai ser justiça. Mas hoje Jesus está como advogado, de braços abertos para receber eu e você. Vida eterna. Vida eterna. Amém?
Vou ter o carro que eu anotei aqui, nem vou mais. A palavra de Deus fala que nós não podemos servir dois senhores. Vai agradar um e o outro não. Não há dois senhores. Não há dois céus. Só há um céu. Só há um Jesus. Só há um Deus. E Ele está lá no trono, sentado, aguardando eu e você. Porque Jesus falou no Evangelho de João 14. Ele falou que Ele ia, mas Ele ia voltar para buscar a sua igreja. É uma das mais lindas promessas que eu e você tem que guardar. É uma das mais lindas promessas. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Se Ele prometeu que Ele ia voltar, vai acontecer, meus irmãos. O problema é que muita gente não acredita mais. Jesus falava dentro da minha avó, da minha bisavó, sempre falava que está voltando e nunca está voltando. Mas Jesus volta todo dia individualmente. Volta e meia, recebi a notícia lá no grupo do meu trabalho, colega meu, lá na CEMIF, Secretaria de Obras. Quando colocou no grupo lá, eu disse, meu Deus, não acredito que o Aguinaldo morreu. Já foi, voltou para ele. Ainda bem que ele estava na presença do Senhor. Eu creio que está no braço do Pai. Porque antes dele falecer, ele estava dormindo na presença do Senhor. E ele, eu falei com ele no ônibus, ele falou, irmão, eu não quero mais aquela vida que eu vivia. Eu aceitei esse Jesus e nem sabia que ele ia falecer. E ontem eu vi no grupo lá, eu creio que ele está no braço do Pai. Ele se arrependeu quando era tempo. E já foi, 54 anos, cara novo. Jesus está voltando. Já foi falado, o pastor Aguinaldo sempre fala sobre livramento, sobre trânsito. Nós estamos aqui, a maioria dirige, está ali, pô, já foi. Não há tempo de arrependimento. Jesus já voltou para essa pessoa. É por isso que nós temos que estar todo dia pedindo perdão de Deus. Todo dia buscando a nossa salvação. E eu tenho pessoa que eu conheço, que mesmo no leito do hospital, não aceitaram Jesus, não queria, no leito, já nos segundos de vida, não tinha mais nada para ele, ia morrer mesmo. E o pastor falou assim, meu filho, tu quer aceitar esse Jesus? Tu quer aceitar, tu quer escrever teu nome no livro da vida? Ele não falava mais. Ele falou assim, se tu tá me entendendo, eu estou falando contigo, aperta 3 vezes na minha mão. E aquele homem apertou 3 vezes na mão dele, 1, 2, 3, 5. E se salvou, eu creio. Porque tem muitos que vão só aceitar Jesus lá no leito do hospital. Só lá no leito, quando estiver passando por problemas, dificuldade, que não há mais solução, vão reconhecer que precisa de Jesus. Mas não venha pela dor, venha pelo amor. Eu tive esse privilégio de vir pelo amor. Há muitas pessoas vêm pela dor. Ou dor sem dor tem que vir, tem que aceitar Jesus, tem que reconhecer que nós precisamos de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. A natureza está pregando para nós. Tudo está acontecendo, é cumprimento da palavra do Senhor. A natureza está pregando para nós. Vários terremotos em vários cantos do mundo. Vários terremotos na Venezuela, no Colômbia, no Chile. É cumprimento da palavra. Pai matando o filho matando o pai. Agora mesmo, você sabe que teve uma chacina, matou 3 na família. É o cumprimento da palavra do Senhor. Porque lá em Mateus fala aqui, por aumentar o pecado, a iniquidade, o amor de mundo ia se esfriar. Mas hoje ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo. Se Jesus está voltando. Ele não quer saber o que você fez. Ou o que está fazendo. Não interessa. Ele não quer saber. Ele quer saber daqui para frente. É daqui para frente que ele quer saber. Não importa que você entrou nessa porta e está trilhando esse caminho de coisa que desagrada a Deus. Não importa. Volte e
Mais uma vez, Jesus é advogado, não é juiz. A salvação é hoje. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Então eu vou pedir, está no louvor, cantar um louvor. Estou sendo direcionado para o Espírito Santo aqui mesmo. Estou sendo direcionado. Se você reconheceu, se você entendeu o mistério da palavra, você corre aqui na frente. Corre aqui na frente e diz: eu quero voltar a entrar nessa porta estreita. Eu quero esse Jesus que tanto você fala. Eu quero esse Jesus. Não importa que você está no meio desse caminho aqui, que tudo pode, não importa. Importa que você corra e volte para a porta estreita e para o caminho estreito que leva à salvação, à vida eterna. Amanhã pode ser tarde, meus irmãos. Amanhã pode ser tarde. Se tem alguém aqui, eu creio que tem pessoas. Tem pessoas que precisam voltar para o caminho estreito. Hoje é noite. Só que eu vou pedir para os pastores, para a liderança aqui em cima, nós vamos fazer uma oração, meus irmãos. Nós vamos fazer uma oração se alguém se arrepender e vir aqui reconhecer que precisa escrever o nome dele no livro da vida. Por algum tempo está apagado, mas hoje vai ser renovado. Tem pessoas que precisam voltar. Mas eu vou chamar. E venha, por favor, venha, direcionado pelo Espírito Santo isso aqui. Mesmo nós, mesmo você, estando num caminho estreito, servindo esse Deus tão maravilhoso. Só que o inimigo, ele é sagaz. O papel do inimigo vem matar, roubar e destruir. E ele não fica feliz que eu e você estão na presença dele, adorando, exaltando e glorificando o nome dele. Então, mesmo você estando no caminho estreito, mesmo que você está bem com Deus, mas venha receber uma oração aqui. Homem de Deus, mulher de Deus, nós vamos orar pedindo que Deus venha brindar o nosso caminho estreito. Corra aqui, nós vamos orar por você. Sem oração é melhor, quanto mais oração, melhor. Ou você não precisa de oração, eu preciso. Então corra aqui na frente, por favor. Você que é evangélico, você que é crente mesmo, você que está aí alicerçado na rocha, mas nós precisamos de oração.